conheci no ano da independência e, ao mesmo tempo, no ano em que começa a Guerra Civil em Angola. Quase todos nós temos uma vítima na família, vítima de guerra, de conflito. Em 92 faleceu a mãe, em 94 o pai, e nós ficamos com o irmão primogênito que ficou como chefe da família. E ele trabalhava como jornalista no âmbito da liberdade da imprensa e em 99 foi assassinado tragicamente. E naquela altura, sentimentos de vingança invadiam os nossos corações. Mas, ao mesmo tempo, invadia em nós também um outro sentimento. Depois da morte do nosso irmão, nós escrevemos uma epígrafe na sua sepultura. Oh Deus, perdoa os seus assassinos, ainda que não os conhecemos pessoalmente. Faça com que o sangue desta vítima seja unida ao sangue de muitas outras vítimas do conflito em Angola, sejam finalmente sementes para uma paz, uma reconciliação autêntica entre os angolanos. A história da família de Domingos, um jovem advogado de Luanda, é semelhante à história de milhares de famílias angolanas. A sua geração está apenas a começar a aprender a viver em paz. As próprias crianças continuam a desenhar imagens de batalhas e a jogar jogos de guerra. Localizado no sudoeste de África, a história deste país ficou marcada por períodos de conflitos. A luta com os comerciantes de escravos, a Guerra da Independência, que durou 14 anos, e os quase 30 anos de guerra civil que terminou em 2002. O trabalho pela paz, a reconciliação e justiça permanecem um desafio que os angolanos continuam a enfrentar. Angola é o quinto maior país do continente africano, logo depois do Sudão, República Democrática do Congo, Argélia e Líbia. A sua população, com 16 milhões de habitantes, inclui 10 grupos étnicos. Paradoxalmente, Angola é um dos países mais ricos de África, assim como um dos mais pobres. Possui os maiores depósitos de petróleo a sul do Saara, bem como diamantes, minério de ferro, cobre, ouro, fosfato e urânio. No entanto, cerca de 70% da população vive com menos de $1 por dia, dedicando-se sobretudo à agricultura. O primeiro europeu a chegar a terras angolanas, em 1482, foi o explorador português Diogo Cão. Os comerciantes portugueses negociavam inicialmente marfim e ouro com os locais, expandindo gradualmente o poder e a influência de Portugal. Em 1574, os seus soberanos foram forçados a reconhecer a supremacia de Lisboa. O comércio de escravos começou pouco depois e envolveu deportações em grande escala, sobretudo para o Brasil, República Dominicana e Cuba. A categorização dessas populações faz com que os portugueses dividissem em indígenas, assimilados e civilizados. Os indígenas são as populações africanas que não tinham formação escolar portuguesa e só podiam sair da condição de indígena para assimilado se ele tivesse a 4ª classe e ter hábitos e costumes portugueses. Em 1975, Angola tinha aproximadamente 90% de analfabetos. A Guerra da Independência de Angola começou em 1961. Durou 14 anos e terminou em 1975, quando Angola se tornou num dos últimos países africanos a obter a independência. No entanto, pouco depois, começou uma guerra civil entre as forças do governo do MPLA e as guerrilhas do FNLA e UNITA. O partido marxista MPLA, fundado por Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, foi apoiado pela URSS, Cuba e China,
bem como pelos restantes países do bloco soviético. No entanto, a UNITA, fundada por Jonas Savimbi, tinha o apoio da República da África do Sul, do Zaire e dos Estados Unidos da América. Durante quase 30 anos, Angola foi mais um peão na Guerra Fria. To była wojna ideologiczna między dwoma światami. I była wojna o bogactwa, o wpływy, o pozycję tutaj, o ropę. Bo ktoś powiedział, że jeżeli ten kraj by był biedny, na pewno to by nie trwała ta wojna tyle lat. Meu pai foi esquartejado, perdi o meu irmão, só que só encontramos só o esqueleto, não sabemos como é que ele foi morto, mas certo que ele foi tirado do nosso seio para trabalhar com o partido de oposição, ou como dizer. Mais tarde é que nos apercebemos como ele, nos 16 anos, ele foi tropa, visto que nos 16 anos a tropa era obrigatória. Vi amigos meus desaparecerem inesperadamente, pessoas que morreram em condições desumanas, em situações desumanas, porque a guerra produz todos os outros males, a fome, a miséria, a desordem, a desonestidade, desunião no meio das famílias. Não existe nenhuma consequência positiva da guerra. São só consequências negativas. As consequências negativas da guerra também deixaram a sua marca na liberdade religiosa. Angola foi o primeiro país subsaariano a receber o cristianismo, sendo que a primeira capela foi inaugurada em 1491. Com o MPLA comunista a assumir o poder e o início da Guerra Civil, começaram os tempos difíceis para a Igreja Católica Angolana, que possuía uma história de quase 500 anos. Todas as escolas foram nacionalizadas em 1975, os seminários foram fechados, as estações de rádio católicas liquidadas, as procissões religiosas proibidas e o país foi inundado por propaganda ateísta. Quando se deu a guerra de libertação, em 1961, as autoridades portuguesas prenderam uma série de padres que estavam a favor da independência do território. A Igreja Católica e a maior parte dos cristãos conseguiram ser porta-vozes das populações para a conquista da independência. When we were colony, the government of Portugal did not permit the church to interfere in the social or political world. When the Marxism came, did not permit the church to interfere in any place, neither education, neither health, neither social work. We could not have gatherings outside of the church, and then we had to fight to maintain our rights of celebration. And the people never went away. Maria, 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 Havia, por exemplo, jovens que arriscavam a pele e a vida para ir para a catequese, animar um grupo de jovens, apesar das ameaças, não é? E da suspeita que criava reunir pessoas num contexto de guerra. Encontrar pessoas que, no meio destas situações, em vez de deixar tudo que está na casa, situações, problemas, vai na igreja e reza, né? Porque sabe que é aí que vai encontrar força para tudo que vai vir depois de dificuldades. Então, tudo isso marca também na nossa fé. Yo que te lo pateo de Chilanda, yo me acabo de su carbosolia,
Ukabusa unita hiyo anta kula bakala kuvetundisamo. E hapa kupitia trini watina ocho atumimbo mafa ya payo misangiro kamwe wali ochina omunu. Okutimosima kamwe ayo opusole. Ocho tu twafa. Mafa ichi kila vindi kama nimetekele ngongo. Com o início da Guerra Civil, muitos missionários, sobretudo portugueses, foram forçados a abandonar o país. Muitos arriscaram as suas vidas e permaneceram no país mergulhado em guerra. O Padre Gil foi um dos que permaneceu com o povo de Akukungu durante toda a Guerra Civil. Eu estou em Angola desde 1982. Apesar de eu ser português, e nós quando cá viemos, eu vim com esse sentido de ser bom, pagando de certo modo aquilo que os colonos fizeram. A independência era uma coisa a apoiar e a dar graças a Deus por ter acontecido. Acreditávamos que devíamos ajudar o povo e de facto, pois precisava, e graças a Deus, Deus foi-nos protegendo, não fomos raptados, não, como os outros aqui da Kibala. Houve uma altura que muita gente a fugir aqui da guerra, mas Frei, principalmente o Frei G, manteve sempre cá. Eles mantiveram aqui, por causa da fé, mesmo as consequências que poderia vir, mantiveram aqui. Houve uma altura que já não sentava a andar de carro, mas ele tinha uma bicicleta, ou naquela altura que pediu, e andava muitas vezes, eu na altura estava nas fazendas, cruzava-me com ele de bicicleta a ir dar batismos, realizar celebrações. Isso, por acaso, marquei muito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Zaczęły się ataki na wioski, palenie wiosek, co było bardzo niebezpieczne, ataki na drogach, na samochody, miny. Później była fala uprowadzeń w celach propagandowych głównie. Kwestia była pokazania, że partyzantka jest silna i może robić różne rzeczy. Byliśmy 280 km od Luandy w jednej misji w czasie wojny, gdzie po wszystko musieliśmy jechać do Luandy. Po żywność, ropę, olej napędowy, wszystko praktycznie, tam nic nie było. Każdy wyjazd to był taki problematyczny, czy się przejedzie, czy nie przejedzie. Byłem w kolumnie wojskowej, złożona z ponad 80 ciężarówek, gdzie w jakiś sposób puścili mnie do przodu. Jak ja przejechałem, no to zostało spalonych 80 samochodów. Tak jak jechały, wszystkie. No to później jak wracałem po tygodniu czasu, no to obraz nie był najlepszy i szczególnie smród, jeszcze ciała niepochowane. – 47 missionários perderam a vida durante a guerra em ambos os lados do conflito. Entre os assassinados encontrava-se o bispo Mbenza Congo e Alfonso Nteka. 68 missionários e irmãs foram raptados pelas guerrilhas e mantidos reféns durante meses. Nós temos um padre que justamente foi assassinado na estrada. E assassinado porque se sabia
do seu papel junto da juventude. Temos 2 padres que na estrada encontraram a morte, na estrada, emboscados, e eles iam para assistir às comunidades, bem identificados, mas foram mortos na mesma. Para não falar de muitos catequistas que foram, de facto, massacrados. Por quê? Porque falaram a verdade. Quem vive bem a sua fé, na verdade, incomoda. Quem segue Jesus Cristo, na verdade, incomoda. Por lhe propor a verdade, por lhe propor gestos de amor, quando ele traz no seu coração gestos e atitudes de ódio, essa pessoa incomoda. É porque a atitude da igreja, durante os anos de guerra, foi sempre de denúncia. Denúncia de que aquela não era a situação normal. Aquilo era um mal. Foi uma situação muito difícil, mas eu acho que a igreja, nessa altura, se tornou, na sua voz, mais profética. O papel da Igreja Católica durante a guerra em Angola foi fundamental. Também o papel social, mas que o apoio espiritual, o apoio humano, o apoio humanitário, as igrejas sempre estiveram com muita gente e a igreja fez várias homilias para se encontrar o processo de reconciliação em Angola. Demorou tempo, houve alturas que o governo não aceitava este peso da Igreja Católica, mas o que é certo que eu acredito que ela teve um peso fundamental, até no sentido do apaziguamento das pessoas. A igreja era mais moralizar um bocadinho as pessoas, a moralização, a educação e principalmente o apoio social e evitar os excessos dos militares, porque eu sei que os padres e os pastores eram muitas vezes ouvidos, né? Bom, o que sei do outro lado, né? Aqui também a igreja jogou um grande papel. A Guerra Civil de Angola terminou em 2002, após mais de 10 anos de lutas e a morte do líder dos guerrilheiros da UNITA, Jonas Savimbi. De acordo com as estatísticas, pelo menos 500 mil de angolanos morreu nos 27 anos de conflito praticamente ininterruptos. Não há forma de avaliar o sofrimento dos inúmeros mutilados por minas, dos órfãos, das viúvas e dos 4 milhões de refugiados e deslocados no próprio país. Esta guerra, quer dizer, foi desastrosa. E um dos sinais é mesmo o cemitério Monumento, que tem perto de 7.000 pessoas enterradas, não é, que morreram durante os confrontos. Esta cidade estava mesmo um fantasma. Os corpos ficaram enterrados aqui na cidade. Depois houve o período de exumação, quer dizer, desenterrar e transferir os corpos para o cemitério Monumento. Naqueles dias as pessoas começaram a chorar e tudo.
Os efeitos de uma guerra morosa não se refletiram apenas nas centenas de milhares de vidas perdidas, nos aleijados e mutilados, nos campos de minas desconhecidos e nas infraestruturas destruídas. As consequências sociais resultantes são ainda mais difíceis de remediar. Uma taxa de analfabetismo de 30%, um fraco sistema de saúde, corrupção, desemprego, violência e o fosso cada vez maior entre ricos e pobres. Hoje há gente que faz as refeições todas à base de caviar e outros não conseguem comprar um pão para os filhos. E o mais grave não é só a pobreza, é que as pessoas não veem horizontes do que será o futuro, o amanhã. Hoje é incrível que há pessoas que, por roubarem uma galinha, estão na cadeia há 5, 6, 7 anos. E há outros que desviam petroleiros, estão em liberdade. Alguns, e não são muitos, são super ricos. E outros, que são a maioria, ainda vivem abaixo de $1 ou $2 por dia. A impaciência de quem precisa pode despoletar, pode fazer explodir aqueles ressentimentos que ainda existem. Portanto, não se pode dizer que a paz de Angola seja já estável. A Igreja Católica, que representa 55% da população, também teve de lidar com as consequências da guerra. A sua estrutura organizacional tinha sido destruída. Algumas paróquias com 20 mil crentes tinham apenas um padre. Em muitos locais, a fé apenas sobreviveu graças à dedicação altruísta de milhares de catequistas leigos que lideraram comunidades, muitas vezes vastas, evangelizaram-nas e forneceram apoio espiritual na fé. O crescimento da Igreja exerce-se na solidariedade universal da Igreja. Estou a crer que, em muitos aspectos, a Igreja angolana poderá crescer por si, mas nunca poderá dispensar a ajuda da Igreja Universal. Nós, a cada passo, estamos a apelar para que venham mais missionários para aqui. E Angola ainda precisa de evangelização. As igrejas foram profanadas, porque lá nas igrejas eles fizeram tudo. Naquele tempo em que o comunismo estava muito vivo, deitaram fora as cruzes. As nossas casas, praticamente quase todas, ficaram destruídas aqui. No princípio recebemos muito apoio da Kirchinot. Posso dizer 60% são mesmo para reconstruir. 60%. A história recente de Angola e a celebração dos 40 anos da independência remetem para desafios permanentes que a sociedade angolana tem de enfrentar, onde a construção da paz e justiça nunca podem ser descuradas. Ontem, hoje e sempre, o objetivo é construir a verdadeira família angolana na diversidade e beleza do seu mosaico cultural. Pilar.